Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente após um bom tempo sem fazer vídeos e eu gostaria de ter feito alguns vídeos sobre algumas leituras que eu tenho feito e estudos que eu fiz nesses últimos 6, 7 meses, mas não consegui fazer vídeos e então agora eu estou recomeçando e gostaria de pelo menos mostrar alguma coisa do que eu tenho lido que eu julguei mais fundamental mostrar agora, mas que eu vou fazer vídeos específicos e mais detalhados na próxima oportunidade. E um dos grandes livros que eu li o ano passado e que me ajudaram muito nos estudos sobre o movimento revolucionário é este livro do Léon de Ponsan, As Forças Secretas da Revolução. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1928, então, portanto, logo após a Revolução Russa, logo após a Primeira Guerra Mundial, mas ainda antes da grande crise de 29 e da Segunda Guerra Mundial, num entremeio de um período conturbado. Mas o livro ele faz um estudo minucioso sobre o movimento revolucionário internacional, notadamente sobre a maçonaria e o judaísmo. Esse, aliás, é o subtítulo do livro que na parte interna ilustra aqui as forças secretas da revolução, a maçonaria e judaísmo. O Ponsan divide este livro em duas partes. A primeira parte ele analisa a maçonaria, conceitua ela, a sua estrutura, organização e a sua atuação no mundo, notadamente no aspecto político, das revoluções de ordem política que ela articulou e executou. E a primeira grande revolução foi a Revolução Francesa, e depois o autor vai expondo também outras revoluções que pipocaram pela Europa e culmina na análise da Revolução Russa comunista. Todas elas arquitetadas e capitaneadas por agentes da alta maçonaria. Então tudo isso é exposto com farta documentação primária que revela que estas revoluções foram arquitetadas pela maçonaria e executadas por seus agentes. E nota-se, ele mostra aqui, que o grande objetivo da maçonaria, ou melhor, os dois grandes objetivos da maçonaria era, primeiro, fazer uma ação anticristã, dissolver os valores do cristianismo e, notadamente, uma ação contra a Igreja Católica. E o segundo grande objetivo da maçonaria era destituir as monarquias e implantar um regime político republicano. E, olhando hoje em retrospectiva, nós vimos que tal anseio foi se consubstanciando ao longo da história e diríamos hoje que esse grande projeto maçônico teve pleno êxito. É um livro que dá margem a uma série de controvérsias, não há dúvida, mas muito do que ele relata aqui é extremamente revelador e até perturbador. Foi provavelmente o melhor livro que eu li o ano passado. Eu comprei ele até no site da Vide Editorial, agora já está com uma nova edição também, uma capa azul, se vocês pesquisarem lá vão encontrar, e ele é editado pela editora Castela, uma pequena editora, mas que tem publicado grandes livros. Recomendo fortemente. E o outro livro que tem me ajudado nesses estudos sobre movimento revolucionário é o livro do Nicholas Hager, A História Secreta do Ocidente, a influência das organizações secretas na história ocidental, da Renascença ao século XX. Então aqui o Hager faz uma análise mais minuciosa do que o Ponsan, até mais ampla, porque ele começa no século XV, analisando sociedades secretas que foram se formando e atuando e influenciando o curso da história do Ocidente. Culmina também esse livro na Revolução Russa. Depois o Hager escreveu a segunda parte desse livro, que vem a ser a Corporação, onde ele analisa então como que essas sociedades secretas ou discretas atuaram ao longo do século XX em especial, no âmbito da política e da economia.
Então esse é um pouco do que eu andei estudando nos últimos 6, 7 meses e acabei não conseguindo fazer nenhum vídeo específico sobre esses estudos ou sobre esses livros, mas talvez eu venha a retornar e fazer um vídeo maior aqui sobre o Ponsam, o Hager e outros livros no contexto do estudo do movimento revolucionário e da nova ordem mundial, porque nós vemos que esse movimento revolucionário dos séculos 17, 18 e 19 vai culminar no que hoje nós chamamos nova ordem mundial, que é a atuação desses movimentos mais concentrada no século 20. Houve essa abrangência maior que hoje chamamos de nova ordem mundial, né? A implantação de um controle ou de um governo de escala mundial que solapa as soberanias nacionais e coloca todo o povo de forma uniforme, de forma homogênea, tutelada por esses um governo mundial e controle mundial, etc. Esse seria o segundo passo desse estudo, né? Ou o segundo momento. Mas, no vídeo de hoje, o que me trouxe aqui primordialmente é um livro que eu estou lendo, que foi lançado ano passado, do César Alberto Ranquetá Jr., Da Direita Moderna à Direita Tradicional. Análise de uma categoria metapolítica. Esse livro foi editado pela editora Prismas e é um livro que eu estou lendo, li a introdução, li o capítulo 1 e me vi estimulado a vir aqui fazer esse vídeo para comentar um pouco o livro e sugerir entusiasticamente a vocês. O Brasil, todos vocês sabem, vem experimentando um ressurgimento de um pensamento de direita, de uma reação sólida à esquerda política, à esquerda ideológica. Os professores universitários, como a gente bem sabe, em sua maioria esquerdistas, inclusive ligados a partidos de extrema esquerda, como o PSOL, o PCdoB e até mesmo o PT, estão hoje vivendo um momento, uma situação que há tempos atrás não viviam e sequer imaginavam, né? Do surgimento de um pensamento de direita que rechaçasse aquilo que eles propugnam em sala de aula. Então, uma série de livros tem sido publicado no Brasil do pensamento de direita liberal ou de direita conservador, que há alguns anos atrás não sequer existia, e à medida que esses livros foram sendo divulgados aqui, uma nova base, um novo horizonte de consciência contrário ao pensamento uniforme da esquerda tem se estabelecido no Brasil. E não tem como não falar do efeito da internet, né? Muita coisa se produziu e se divulgou pela internet. Muita coisa nós podemos acessar, mesmo em inglês, em sites internacionais, que só a internet nos deu a possibilidade de acesso e nos mostrou de repente que o rei estava nu. Então essa realidade hoje está marcante no nosso país. E o livro do César Ranquetá vem a calhar porque ele está fazendo uma análise muito além daquilo que nós estamos acostumados em termos de conhecimento dos pensadores de direita, seja da linhagem liberal, da linhagem conservadora. Porque o que nós vimos no Brasil, o avanço que nós tivemos aqui nos últimos anos foi uma explosão, uma divulgação maior de pensadores liberais, como Mises e Hayek, entre outros, notadamente a partir do trabalho do Instituto Mises Brasil, seja pelo site, seja pela publicação de livros, que tornou mais extenso e amplo o acesso a esses livros e conhecido do público. São livros que são sucesso de vendas nas livrarias do Brasil afora. E, por outro lado, da chamada direita conservadora, livros do Russell Kirk, do Scruton, tornaram-se bastante familiares dos direitistas brasileiros ou dos anti-esquerdistas brasileiros. Então, sem dúvida, foi um grande avanço. Uma coisa que de cara a gente percebe aqui no livro do Ranquetá é que, em que pese a importância dessas correntes de direita,
o pensamento de direita, seja como uma alternativa propositiva, ou seja como uma reação ao pensamento esquerdista, é muito mais amplo do que a mera corrente liberal ou a mera corrente conservadora anglo-saxônica. Então isso já é uma característica que o César traz e que chama muita atenção nesse momento que nós estamos vivendo de descobrimento e conhecimento desse pensamento de direita. Eu li a introdução e o capítulo 1 e o livro está disposto da seguinte maneira. Ele possui 7 capítulos e uma conclusão e uma introdução. O capítulo 1, o César analisa a caricatura da direita pela sinistra. Então ele faz uma análise de como que a concepção do que é ser a direita, ou o que é ser um direitista, é integralmente entendido no Brasil através daquilo que a própria esquerda disseminou do que é ser de direita. Ou seja, no Brasil, o senso comum acredita que ser de direita é alguém que é saudosista do regime militar, que defende regimes militares opressores e autoritários. Mais que isso, ser de direita, ser um sujeito preconceituoso, que detesta as minorias, que detesta o pobre, o trabalhador, detesta gays, e também ser de direita é ser um fundamentalista religioso. Então, a partir disso, toda uma questão preconceitual em relação a minorias e etc. Então, ser de direita, na verdade, é praticamente ser um sujeito antiquado, um sujeito retrógrado, e também muito maldoso. Ou seja, ser de direita é aquilo que a esquerda diz o que é ser de direita. Então, a esquerda, além de ter o monopólio e a liberdade de se autodefinir, ela também se outorgou, ou melhor, ela conquistou o monopólio de dizer também o que é ser de direita. Então é comum, quando a gente vai conversar com uma pessoa que não é iniciada nessas leituras do pensamento direitista, e embora ela não seja declaradamente esquerdista, talvez até não goste da esquerda, mas é comum essa pessoa entender que ser de direita é ser retrógrado, é ser defensor de um regime militar, ser autoritário. É muito comum isso. O que nada mais é do que uma definição distorcida do que é ser direitista. E é uma versão narrada pela esquerda e infelizmente se tornou comum no Brasil entender a direita dessa forma falseada. O primeiro capítulo do livro, que é a caricatura da direita pela sinistra, o Ranquetá traz exatamente essa questão de como que a ideia de direita foi toda mapeada e definida pela esquerda. Então, os piores adjetivos que você possa imaginar do ponto de vista ideológico e político é a definição de um direitista. Então, o Ranquetá traz vários artigos, várias passagens de textos onde a esquerda define a direita de forma caricatural, de forma maldosa, injusta e desonesta, como é a própria atuação dos esquerdistas, pelo menos desde o advento da Revolução Russa, em que Lenin e Stalin ensinavam que a estratégia dos comunistas deveria ser, em relação aos seus adversários, a mentira, a perfídia, a insinuação maldosa mesmo. E assim tem sido a forma de agir e de pensar dos esquerdistas em relação aos seus adversários, que não são adversários ideológicos ou políticos, são inimigos da humanidade. É assim que a esquerda retrata a direita. Então eles usam de todos os expedientes possíveis, a perfídia, a mentira, a falsidade e a maldade para caracterizar o pensamento e as pessoas de direita, ao mesmo tempo em que omitem tudo aquilo que pensadores realmente de direita escreveram e omitem a própria existência desses pensadores como representantes de um pensamento direitista. Então, a gente entende aqui como é que surgiu esses xingamentos de chamar os direitistas de nazistas e fascistas. É um slogan ensinado por Lenin e Stalin à militância comunista. É um slogan que você usa para neutralizar o adversário e já implantar a ojeriza a ele, porque ninguém quer ser nazista ou fascista. Então, todavia é assim que eles
os comunistas e esquerdistas definem os seus inimigos de morte, os direitistas. O livro segue com o capítulo 2, Direita, Origens Históricas, Tipologias e Definições. O capítulo 3, Simbolismo Universal da Direita e da Esquerda. Capítulo 4, A Grande Tentação da Direita Moderna, o Liberalismo. O capítulo 5, A Direita Conservadora, os Guardiões da Civilização. Capítulo 6, Os Limites do Conservadorismo e a Direita Tradicional. Aqui o César vai trazer também o pensamento da direita tradicional, que é muito pouco conhecido no Brasil ainda. Capítulo 7, último capítulo, A Nova Direita Brasileira, um Falso Despertar. Então aqui o César vai fazer uma análise dessa nova direita que surgiu no Brasil a partir de 2013, notadamente, e se consolidou nos movimentos anti-Dilma, anti-PT de 2015 e de 2016. Por fim, ele faz as considerações finais. Eu ainda não li o livro inteiro, como eu falei, eu li a introdução e o capítulo 1 e fiquei extremamente entusiasmado com este livro e gostaria de recomendar a vocês que procurem Da Direita Moderna, A Direita Tradicional. É um livro que precisa ser lido. O trabalho do César é belíssimo, magnífico e vai com certeza expandir o nosso horizonte de consciência em relação ao conhecimento da direita e também uma análise crítica da direita, seja liberal, seja conservadora, que nós brasileiros, em alguma medida, estamos tentando emular para pensar soluções para o nosso país, que eu acho que aí a gente vai ter que ter um pouco de cuidado em relação a essas emulações de um liberalismo inglês, de um conservadorismo britânico e coisas do tipo. E pelo que eu vi, o César vai tratar também deste assunto aqui. Então, fica o registro. Infelizmente, este livro é publicado por uma pequena editora, ainda que mereça todo o reconhecimento e mérito da coragem de ter publicado esse belo trabalho. Mas é um livro que deveria ser publicado por uma grande editora brasileira para que mais pessoas tenham acesso, porque hoje a gente entra nos sites das livrarias e não se encontra. É um livro que já faz uns 6, 7 meses que foi publicado e ainda não chegou às grandes livrarias, nem aos sites. Então você vai ter que dar uma procurada aí no Google, ver se acha ele em alguma livraria ou mesmo no site da editora. Eu comprei diretamente do César, através dele, ele me mandou o livro. Então fica esse meu pesar, que é lamentável que um livro desta envergadura, desta profundidade, tão relevante para o momento que nós vivemos no Brasil e também para o conhecimento geral do que é um pensamento de direita e de esquerda, ser publicado por uma editora pequena que tem as suas dificuldades de alcance no mercado editorial. Eu espero que esse livro ainda venha a ser publicado no futuro por uma grande editora, para que mais pessoas tenham acesso a ele, ou então que se encontre uma solução para que mais pessoas tenham acesso a ele de forma fácil. Pesquisem, pessoal, na internet, e fica a sugestão calorosa da leitura e do caráter imprescindível desse livro. A todos que têm interesse pela política e pelos debates de direita liberal, conservadora, cristã, nacionalista, que pipocam pelo Facebook, mas cuja profundidade é a mesma de um pires. Então este livro vai muito além desses debates superficiais que marcam a nossa vida no Facebook. Por hoje era isso, até o próximo vídeo.